ali no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 1, a palavra diz assim. O título já nos fala muito. Jesus recebe pecadores. Nosso Senhor Jesus, ele recebeu pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Presta bem atenção nessa palavra. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Por que será que os publicanos e os pecadores se aproximavam do Senhor Jesus para o ouvir? Porque queriam mudar, porque queriam realmente uma nova vida, porque estavam interessados naquilo que o Senhor Jesus tinha para dizer. Na verdade, que eles estavam vendo, ouvindo falar, que Jesus estava revelando. Ou seja, eles que não tinham ali o dito a religião, a dita religiosidade que os outros tinham, eles tinham interesse em ter esse encontro com Deus. E eles se aproximavam do Senhor Jesus para o ouvir. Continuando, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos. Os fariseus eram aqueles que se diziam religiosos, aqueles que seguiam a lei, aqueles que ditavam a lei, né? Que queriam fazer de tudo para que as pessoas fossem punidas pela lei, fossem ali, tivessem as suas condenações pela lei e nunca se preocupando com a pessoa, com a alma, de como aquelas pessoas poderiam ser resgatadas. O único interesse deles é que as pessoas que não seguiam fossem condenadas e não salvas. E os escribas eram aqueles que escreviam, que replicavam a palavra de Deus, aqueles que replicavam a Bíblia na época à mão. Então eles estavam cansados também de saber da lei, sabiam de tudo que podia, o que não podia e também tinham esse sentimento de condenação, de que se não fosse seguida a lei estava condenado, se não seguisse as regras estava condenado e diziam: Jesus senta e come com eles, com os pecadores e os publicanos, com aqueles que ainda não tinham tido o dito encontro com Deus, aqueles que não tinham aquele dito realmente que seguiam as regras, que seguiam ali o mandamento ao pé da letra, mas que tinham interesse em ter esse encontro. Seguindo, a palavra diz assim: então, lhe propôs Jesus esta parábola. Jesus já propôs, porque já sabia o que eles estavam pensando, e propôs: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha que forte essa palavra. O Senhor Jesus já sabia que aqueles ali se entendiam como santos e separados. Aqueles que estavam ali, que não precisavam ser perdoados, que não precisavam ouvir o que Jesus tinha para dizer, que eram aqueles que eram donos da verdade, não é? E ele disse: quem de vocês que não vai deixar, tendo 100 ovelhas e uma se perdendo, não vai ali deixar as 99 e vai em busca daquelas que se perdeu? O Senhor Jesus, ele estava justamente dizendo aquilo que ele estava fazendo. Aquelas 99 ovelhas que estavam ali eram os escribas e os fariseus, que eles já conheciam a palavra, eles já sabiam da verdade, eles já tinham entendimento, mas eles não se importavam em se arrepender dos erros. Não é porque eles tinham conhecimento da palavra, não é porque eles sabiam aquilo que era certo e errado, que eles não faziam. Todos nós precisamos e necessitamos do perdão de Deus continuamente. Somos pecadores, mas eles se tinham como santos, como que não pecavam. E Jesus falou: aquela ovelha que se perdeu estava aqui porque ela estava perdida e eu a encontrei, eu resgatei. E era isso que ele estava fazendo, sentando com os publicanos e aqueles que eram os pecadores, resgatando aquela alma que se encontrava perdida.
porque maior júbilo terá no céu por aquela alma perdida que se arrependeu do que aquelas que estavam ali na palavra de Deus, na igreja, falando que pregam Deus, falando que servem a Deus, mas com o coração cheio de si, com o coração contaminado, com o coração longe de Deus. E infelizmente, nos dias de hoje é o que tanto vemos, as pessoas acreditando que podem sim manter uma vida de mentiras, manter uma vida que não condiz com a verdade e mantendo uma aparência assim como o sepulcro caiado, não? A palavra também nos cita que o sepulcro caiado, ele é tão lindo e maravilhoso por fora, quem vê, quem olha, vê, nossa, que pessoa de Deus, que pessoa maravilhosa, uma pessoa santa, uma pessoa incorruptível, uma pessoa ali que faz tudo bonitinho, tudo certinho. Mas se você abrir o sepulcro, tem toda aquela podridão. Então, o que nós temos que nos preocupar não é sermos somente, estar todos ali lindos pelo lado de fora, aparentemente o nosso exterior ser um exterior que agrada a Deus, que agrada a religião, que agrada ao pastor que está vendo e acha que você está fazendo tudo bonitinho, que agrada ali a irmandade, que agrada os seus grupos que você frequenta. De que vale você ganhar a admiração de tantas pessoas e o próprio Deus, que é aquele qual temos sim que nos importar em agradar, não estiver feliz com você? De nada importa. E também de nada importa que você mesmo se engane. Porque infelizmente é o que tem acontecido. As pessoas elas têm vivido com a mente cauterizada. Foi uma arma que o diabo ele encontrou nos dias de hoje de fazer com que muitos cristãos não sejam salvos, não encontrem a salvação. Eles pensam que estão salvos, eles pensam que encontraram Jesus, eles pensam que servem a Deus, mas quando eles baterem na porta, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. É forte essa palavra, mas é exatamente isso que vai acontecer. É isso que lá em Mateus 25 diz que vai acontecer. Então você tem que procurar saber se você tem se enganado, se você tem feito aquilo que é correto e parar de se preocupar com o outro. Aqueles fariseus, aqueles escribas se preocupavam em apontar o erro dos outros, se preocupavam em dizer o que os outros estavam fazendo de errado, quando o que a gente tem que se preocupar é conosco. É com a gente mesmo. Eu tenho que me preocupar comigo, eu tenho que me preocupar com a minha pessoa, eu tenho que me preocupar com o meu coração, manter o meu coração limpo todos os dias, manter o meu coração livre de todo mal, livre realmente de tudo aquilo que eu sei que vai me contaminar. Em todos os momentos, eu estou sujeita a ver as coisas que vão poder contaminar o meu coração. Eu e você estamos sujeitas a ver, a estar ali decepcionada com o homem, estar ali decepcionado com alguém que nos cerca e olharmos e falarmos assim: poxa, mas como pode essa pessoa que segue a Deus, essa pessoa que serve a Deus, que eu admiro, que tem até uma autoridade dentro da igreja e fazendo algo tão feio? Mas eu tenho que entender, e você também, que nós servimos a Deus, que acreditamos em Deus e que os homens eles são sujeitos a todos os erros. E não é porque eles estão sujeitos a todos os erros que eu vou contaminar o meu coração e também cauterizar a minha mente e achar que tudo aquilo é certo e é correto. E achar que eu também posso fazer. Cada um prestará conta apenas da sua vida. Eu não vou prestar conta da sua. Eu vou prestar conta da minha. Eu vou um dia poder falar que eu estive aqui falando para você que você tem que cuidar da sua própria vida. Mas você também terá que lembrar que um dia você ouviu essa palavra, tendo a oportunidade de saber que você tem que olhar somente para o Senhor Jesus. Que você tem que se importar em que os seus pecados sejam perdoados de dia a dia, momento a momento, porque pecamos a toda hora. Então, a nossa preocupação tem que ser em agradar a Deus. A nossa preocupação tem que ser em fazer a vontade dEle em todos os momentos. E não nos preocuparmos com a religiosidade, não nos preocuparmos com aquilo que o mundo quer, né? A sociedade, ali o meio que você vive, quer que você se preocupe. Na aparência, todos podemos ser lindos, mas interiormente, só quem conhece é você e Deus. E quando você passar a também não ver os seus próprios erros, os seus próprios defeitos, neste momento é que você tem que colocar o seu joelho no chão e pedir a Deus: Senhor, mostra onde eu tenho errado, mostra onde eu tenho falhado, mostra onde eu tenho deixado de te agradar e tenho agradado a mim mesmo.
porque em alguns momentos nós podemos falhar sim, porque somos sujeitos a falhas. Então temos que entender que quando errarmos, quando estivermos sujeitos a não enxergarmos mais os nossos próprios erros, que o nosso Deus, na infinita bondade dele, possa nos revelar e possamos ter realmente ali esse encontro com Deus. Então saiba que ele está preocupado com você. Se você hoje é essa ovelha perdida, se você hoje é essa uma que se encontra longe da presença de Deus, cheia de erros, cheia de pecados, cheia daquilo que você sabe que não agrada a Deus e que você quer hoje se arrepender, é com é com você que ele está mais interessado. É com você que ele está mais preocupado. Então volte. Volte para o aprisco, volte para a casa de Deus, volte para a presença dele, volte ali para os braços do Pai. Ele está de braços abertos para te receber. Ele está preocupado em saber que você quer estar dentro do aprisco, que você quer estar dentro da casa de Deus, que você quer estar ali vivendo em comunhão com Ele. Essa é a nossa palavra de hoje, esse é o nosso momento com Deus e, com certeza, a nossa presença sempre Ele vai querer que estejamos mais e mais diante dEle.